Meu nome é Rodrigo e final de semana do feriadão eu fui assistir ao filme nacional de maior orçamento já produzido no Brasil. 20 milhões de reais para produzir o filme Nosso Lar. O filme Nosso Lar é baseado na obra nas obras psicografadas do Chico Buarque, não, do Chico Buarque, não, do Chico Xavier, que aliás teve seu filme ano passado, ou foi esse ano do Chico Xavier? Não lembro. E aliás, um bom filme do Chico Xavier dirigido pelo Daniel Filho. Esse ano a gente teve um filme que foi baseado na obra dele, na obra literária, chama O Nosso Lar, e custou 20 milhões de reais. É a terceira vez que eu falo sobre isso. O filme Nosso Lar, ele conta a história do espírito, que depois virou espírito, do médico André Luiz. E André Luiz ele morre e ele vai para o Vale dos Perdidos, para depois ir para o Vale dos Amigos do Coração. Não, ele vai para o céu, basicamente. Não, ele não vai para o céu. Para onde ele vai? Ele vai para Brasília. O cara morre, passa pelo Vale dos Perdidos e depois vai, quando ele está melhor, quando os espíritos da luz o guiam, ele vai para onde? Ele vai para Brasília. Por que Brasília? Porque ele vai para uma cidade setorizada que teve o Niemeyer como arquiteto. Sim, é o Niemeyer, porque se você olhar aquelas cúpulas gigantes, aquelas áreas verdes no meio dos transeuntes, grandes espaços sem sombra, é Brasília. E assim, você morre, você vai para o Vale dos Perdidos ou você vai para Brasília? E o que não me impressionou no filme foi justamente isso, porque a cidade construída digitalmente para o filme, por isso esse orçamento de 20 milhões de reais, e também por eles terem chamado o suíço, que é diretor de fotografia, que trabalha com Roland Emmerich. Roland Emmerich é aquele cara que destruiu o planeta várias vezes no Independence Day, O Mundo Depois de Amanhã, ou O Mundo Depois de Amanhã, não lembro, 2012. E esse diretor de fotografia é muito bom, e infelizmente no filme não se destaca tanto a fotografia dele, mas sim a produção digital desse mundo, digamos assim, que é o nosso lar, é a cidade onde os bons espíritos menos atormentados vão. E o que não me impressiona foi justamente isso, por ele parecer muito Brasília. E eu moro em Brasília, eu sou brasiliense, todo dia eu vejo aquilo, todo dia eu vejo aquelas cúpulas mágicas do trovão de concreto que o Niemeyer construiu, ou quer dizer, desenhou e os candangos construíram. E o filme é caro por causa disso, também por causa do Philip Glass, que é o cara que fez, aliás, muito boa a trilha dos outros filmes que o Philip Glass fez, porque nesse não faz muita diferença. E o filme Nosso Lar, dirigido pelo Wagner Assis, esse diretor tinha feito o filme incrível, surpreendente do cinema nacional chamado A Cartomante, baseado na obra do Machado de Assis, que deve ter se enforcado, apesar de já estar morto há muitos anos, vendo que alguém fez tamanha bobagem com um conto tão bom que era A Cartomante e fez o filme com a Débora Seco e o Luigi Baricelli. Nada contra esses dois atores, mas o filme é muito ruim. Ele tem uma escassa produção e eu não entendi o motivo dele existir, apesar de ter demorado muito para ser lançado. E voltando ao filme Nosso Lar, hoje é quarta-feira e o filme estreou na sexta. E incrível, um sucesso do cinema nacional, um bom sucesso do cinema nacional, isso vale a pena porque as pessoas vão assistir filmes nacionais, apesar da temática ser espírita. Apesar não, a temática é espírita, eles estão pegando esse nicho que iniciou lá no Bezerra de Menezes, que era um filme de baixo orçamento, que trouxe muita gente para os cinemas, foi de região em região, foi peregrinando o filme, lançado em poucos cinemas, em cada estado, para ver o sucesso, e teve um bom sucesso. Depois veio o filme da Globo Filmes, Chico Xavier, também um merecido sucesso, mais de 3 milhões de pessoas. E agora, Nosso Lar, fechando a trilogia, digamos assim, espiritual. Provavelmente deve vir mais aí, Violetas na Janela e outros livros com temática espiritual, espírita. O Nosso Lar, desde sexta-feira, ele já arrecadou mais de 6 milhões de reais. Então já é praticamente um sucesso, porque em um final de semana já tem 6 milhões de reais. Já são 600 mil pessoas, ou um pouco mais, que já foram assistir em apenas um final de semana. Palmas para o Nosso Lar, levando as pessoas a assistirem filmes nacionais no cinema, que vem o próximo. E o próximo, coincidentemente, é um grande orçamento também, e um filme de sucesso, que é a Tropa de Elite 2.
Mas voltando ao Nosso Lar, o que me incomodou no filme não foi nem a temática espírita, nem nada. Foi justamente parecer Brasília, Nosso Lar, e a questão da produção e da atuação. O que incomoda muito no filme é que os personagens não trazem empatia. Diferente da qualidade de atuação do filme Chico Xavier, nesse filme a preocupação foi outra. Foi talvez a preocupação de pós-produção, em criar aquele mundo fantástico de Nosso Lar e pequenos outros detalhes de efeitos especiais. Mas o ator que interpreta o André Luiz, Renato Pietro, se eu não me engano, ele não consegue segurar o filme, mas não por culpa dele. Culpa da narrativa ser muito quebrada, de ir e voltar, tentando contar a história dele. Isso acaba trazendo uma certa uma perda, digamos assim, no que a gente gostaria de apreciar, que era a atuação dele. Por ser quebrado, ele tem poucos momentos, digamos assim. Tanto que no fim, quando o personagem dele tem toda uma jornada que volta para a residência dele e um contato com a família, etc., é, é mais interessante. Você começa a gostar do personagem ali, pena que é o final do filme. E assim, vale a pena assistir o filme? Vale a pena assistir o filme se você, ainda mais se você é espírita ou se você gosta desse aprendizado, porque o filme é bem didático, eles explicam bastante sobre o que é o Nosso Lar, o que é aquela cidade, por que você é resgatado, qual é a sua busca, como... E tem uma expressão que eles usaram, que é o suicídio inconsciente, que é algo bem interessante, que você vai se corrompendo independente da sua religião, com os pequenos atos, digamos assim, maus hábitos, você vai gerando esse suicídio inconsciente. Só um comunicado, eu estava vendo o vídeo, eu fiquei falando com vocês assim, com o braço aqui nessa, com as mãos e o braço, Rodrigo, o braço e as mãos, braço. Aqui nessa altura eu fiquei parecendo um Tiranossauro Rex. Meus braços não são curtos, tá? É porque a blusa é escura e a mão aqui parece que não tinha o cotovelo, e o cotovelo era aqui, isso aí é estranho. É bobagem, mas não é curto meu braço é normal, eu tenho, mas a blusa escura deixa e larga, parece que eu pareço um Tiranossauro Rex. É isso.